Boa tarde, amigos da Folha do Norte na web. Tudo bem com vocês? No programa de hoje, nós vamos conversar com a contadora Norma Almeida, daqui de Bandeirantes. Ela vai falar um pouco sobre a questão do imposto de renda que está para vencer agora, no final do mês de maio, além de outras dúvidas. Quem conversou com ela foi a nossa jornalista Regiane Romão. Confira. Amigos do Folha do Norte na web, a nossa entrevista hoje é com a contadora Norma Aparecida de Almeida e a gente vai falar sobre a declaração do imposto de renda, que esse ano teve uma prorrogação no prazo e a Norma vai explicar um pouquinho isso pra gente. Tudo bem, Norma? Tudo bem, Regiane? Boa tarde aqueles que acompanham a Folha do Norte na web, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa obrigação aí do imposto de renda. Quem deve declarar, Norma, o imposto de renda? Então, o imposto de renda, ele atinge hoje, assim, as pessoas jurídicas, muitas vezes eles acabam confundindo o imposto de renda da pessoa física com a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela já tem o seu contador, então ele já mensalmente vai cumprindo com essas obrigações para a pessoa jurídica. A pessoa física, ela anualmente precisa fazer essa prestação de contas com a Receita Federal. Então, quem deve declarar? Todas as pessoas que atingirem um certo limite do rendimento. Qual é esse limite? Os R$ 28.559,70, que é uma renda tributada. Isso atinge hoje muito mais pessoas, porque nós estamos sem uma atualização na tabela do imposto de renda desde 2015. Então, isso fez com que as pessoas que têm uma renda até R$ 1.903 por mês, ele já está dentro dessa obrigatoriedade de declarar. Esse é o caso mais comum. Nós temos muitas outras situações que atingem as pessoas, que façam com que ela esteja dentro dessa obrigatoriedade, né? Então, se você, por exemplo, recebeu um prêmio ali em doação, uma herança, esse valor seja maior que R$ 40.000, você já está dentro da obrigatoriedade de entregar essa declaração do imposto de renda. O produtor rural, ele acha que ele não está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Dependendo do valor que ele teve na produção mensal, na produção anual do imposto de renda, a quantidade de produtos que ele entregou, que ele vende na cooperativa. Então, essa informação já está diretamente na Receita Federal, porque quando ele entrega essa produção na cooperativa e faz a venda, é emitida a nota fiscal no CPF desse produtor rural. Então, ele também vai estar dentro da obrigatoriedade do imposto de renda. E esse limite para o produtor rural, hoje, ele está em R$ 142.798,50. Esses são os casos assim, mais comuns. Tem outros casos que aí precisa de uma análise mais profunda para a questão de ganho de capital. Se você tem um patrimônio no seu nome, ele está declarado por 100 mil e você vende por 150, quer dizer, você teve um ganho de capital. Então precisa analisar isso aí para saber se você vai estar dentro da obrigatoriedade ou não. E o que o contribuinte deve declarar? Então, ele precisa, o primeiro passo é o informe do rendimento, né? Se ele é um empregado, que ele tem um trabalho fixo numa empresa, ele pedir esse informe de rendimentos. Então, ele vai declarar todas as rendas que ele recebeu ali na empresa, que já vai estar informado, né, nesse documento. Se ele teve alguma outra renda, se ele tem um rendimento de aluguel, se ele tem um rendimento de aposentadoria, de pensão, tudo isso precisa estar informado. Uma outra situação, assim, as pessoas acham que porque já é aposentado, o rendimento dele é isento. Que vai definir se você está isento ou não é o seu rendimento. E as outras situações do rendimento isento, acima de 40 mil, do rendimento de trabalho de atividade rural, que vai definir a obrigatoriedade é a renda. São essas situações e não a idade do contribuinte. E o que é imposto de renda retido na fonte? O imposto de renda retido na fonte, ele acontece assim, quando você trabalha registrado, né, em uma empresa. Se o seu rendimento ultrapassar uma tabela já definida pela Receita Federal,
acima daquele valor, a própria empresa ela já vai calcular se você teve se você já está dentro da obrigatoriedade, já vai reter, ela já vai ver qual é o valor do imposto que você deve pagar e já vai descontar do teu salário. Então, hoje, olha, se você tem uma renda mensal acima de R$ 1.903,98, com um trabalho, quando você trabalha ali numa empresa e já vai receber o teu salário, a empresa, no momento de fazer teu pagamento, ela já vai fazer esses descontos, já vai descontar o teu INSS, e se tiver dependente, ela já faz o desconto do dependente. Se ultrapassar esse valor de R$ 1.903,98, você automaticamente já vai estar obrigado a pagar um imposto de renda. E a empresa vai fazer essa retenção do imposto. Então, ele está sendo retido na fonte, por isso que ele é um imposto retido na fonte. E depois, no ano seguinte, o que você vai fazer? Esse ajuste, né, perante o fisco. E fazer essa tua declaração, informando tua renda, descontando as despesas dedutíveis, que são despesas com médicos, com dentistas, com dependentes, exames médicos, despesa de educação, que são as mensalidades escolares. Então, você faz esse desconto, você vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo um ajuste na sua declaração, entre aquilo que você ganhou e aquilo que você teve de despesas que são dedutíveis. Para daí você chegar num resultado e saber se você tem mais imposto a pagar além daquilo que foi descontado, ou se você, daquilo que já foi descontado da fonte pagadora, você pode restituir uma parte, porque você pagou além daquilo que você deveria pagar. Uma coisa que acontece muito, assim, você aposentou e continua trabalhando. Então, você tem duas fontes de renda. Você tem uma fonte de renda do teu trabalho assalariado como empregado e você tem a fonte de renda do INSS, que é a aposentadoria. Então, quando você junta essas duas rendas, ela acaba sendo tributada. Uma que era menor e não pagou nada, quando juntar com a outra, vai ultrapassar um limite e vai acabar pagando mais imposto. E teve alguma mudança no imposto de renda nesse ano, de 2022? Olha, as mudanças que aconteceu esse ano foram mais assim, mudanças no programa, né? Que igual você informa ali no seu patrimônio, todos os bens que você tem, casa, veículo, terreno. Os veículos, por exemplo, você não consegue entregar hoje a declaração se você não informar o número do Renavan. Ele dá um erro na declaração e você não consegue transmitir. Então, quando você informa que você tem um veículo, você tem que informar o número do Renavan. Então, foram mais assim, o dependente, por exemplo, quando você coloca lá um dependente, você precisa informar se o dependente mora com você ou não. Então, foram mais assim, questão de alterações no programa mesmo. Houve também uma prorrogação do prazo, né? Que Sim. Encerraria agora dia 29/4 Isso. e prorrogou para 31/5. Por que teve essa prorrogação? Então, essa prorrogação ela vem ocorrendo desde 2019, né? Com a situação da pandemia, porque acabou dificultando a situação para o contribuinte estar buscando a documentação necessária, que seria o comprovante de rendimento, a documentação do banco, que se ele tem conta no banco, ele precisa tirar esse extrato específico para imposto de renda, não é o extrato anual da conta, né? É o extrato específico para o imposto de renda. Então, com toda a situação da pandemia, acabou assim dificultando as pessoas para estarem conseguindo a documentação, né? Precisa ir na escola, pegar às vezes o comprovante do valor pago anualmente, a despesa de uma nota fiscal do médico que às vezes ele acabou não mandando, você não pegou na hora, você precisa ir atrás para pegar essa nota. Acabou gerando toda essa situação. Então, para não incorrer de você informar a declaração com erros, com algumas pendências, a Receita optou por fazer essa prorrogação já desde o início da pandemia e agora ficou para o ano passado e já esse ano está até maio, 31 de maio. E a pessoa perdeu o prazo, tem alguma multa que tem que pagar? Qual o valor dessa multa? Sim, se você entregar a sua declaração fora do prazo, tem uma multa, a multa mínima é de R$ 165,74, né? Se não deu imposto a pagar. Se deu imposto a pagar, essa multa é calculada com 1% em cima do valor. Então, assim, tem casos que a multa acaba dando 4, 5 mil reais de multa, né?
Mas a multa mínima é de R$ 165,74. Se você entregou após as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio, você já está na situação de obrigatoriedade automaticamente você entrega a declaração, a multa já sai junto com o recibo de entrega. Então não tem como escapar, achar que você vai receber essa cobrança de multa depois. Não, ela é automática. No momento da transmissão da declaração fora do prazo, já sai o DARF da multa. E a restituição do imposto de renda, como ela é feita? Então, a restituição, ela tem um cronograma, né? Esse ano vai ser a partir do dia 31 de maio. Então, é um lote por mês, né? Como sempre, no último dia útil do mês, que seria 31 de maio, e o último em 30 de setembro. Esse dinheiro é depositado em conta? Sim, é depositado em conta, na conta do contribuinte. Ele precisa, no momento da declaração, você obrigatoriamente precisa entregar a declaração informando os dados da conta bancária para poder estar recebendo essa restituição. Ele é depositado na conta do contribuinte. Você não pode informar a conta de outra pessoa, do marido, da esposa, do filho, que a Receita não restitui naquela conta, porque ela tem os dados, né, lá para saber se aquela conta é ou não do contribuinte, ela não restitui. Existe um programa social, o Imposto de Renda Solidário, que é destinado para as entidades assistenciais. Você pode explicar para a gente quem pode fazer isso, como funciona? Então, quando você faz a sua declaração no modelo completo, o que é o modelo completo? É aquele modelo onde você utiliza as despesas, né? Pega a tua receita, abate dessa tua receita o teu rendimento, as despesas com médico, com dentista, com dependente. Então, esse é um modelo completo. Quando você faz nesse modelo, você pode doar 3% do imposto a pagar para o Fundo da Criança e do Adolescente. E esse ano, né, aqui em Bandeirantes, a gente, é assim, uma bênção mesmo, o idoso também, né, pode estar recebendo essa doação. Então, também é 3%. Ele não é limitado a 3% para ser dividido entre os dois, o Fundo da Criança e o do idoso. Você pode doar tanto 3% para o Fundo da Criança quanto 3% para o Fundo do Idoso. Quando você faz essa doação, o mais importante é você ver que o dinheiro está ficando na cidade. Você está vendo onde ele está sendo aplicado, né? O trabalho que essas entidades estão fazendo, que o asilo faz. Então, essa verba que vai para lá só vai estar contribuindo para o município. De qualquer forma, você vai estar pagando aquilo como imposto. Você vai simplesmente tirar aquilo de imposto e fazer uma doação. Não vai aumentar em nada o que você tem que pagar. Dia 25/4 foi o dia do contabilista. Qual a importância desse profissional nos dias atuais? Hoje o contador ele está atuando nas empresas como um consultor. Ele traz toda uma orientação para a empresa, ele leva a informação de como está a situação, se ele está trabalhando com lucro, se ele está trabalhando com uma situação que pode trazer prejuízo. Então hoje ele atua muito mais como um consultor do que como aquele mero profissional que fazia cálculo de imposto e entregava declarações, né? Então, hoje a situação do profissional da contabilidade para as empresas, ela é imprescindível hoje. Norma, muito obrigada pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. Nós estamos sempre à disposição, quando você precisar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí levando a informação, né, para o contribuinte, que assim, lembrando sempre que ele tem que ficar atento, se ele está na dúvida, se ele deve ou não deve declarar, pega a documentação, procura um contador, que é melhor ele ir lá e esclarecer a sua dúvida do que deixar de procurar essa orientação e depois acabar pagando uma multa, né? Então, assim, precisando também, a gente está às ordens. Quem quiser conferir essa e outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Muito obrigada!